Olá, companheiros e companheiras do MST, amigos da luta pela reforma agrária. Aqui é João Pedro Stedler. Me pediram para contar uma pequena história. E, em especial, vou contar para o acampamento da juventude, que essa vez se realiza meia boca, como dizemos, para homenagear os nossos mártires de Carajás. Então, cabe a mim contar a história, né? Lá por aquele abril de 96, nós estávamos planejando várias ocupações, muito mais pelo ciclo agrícola. E já havia um projeto de um livro de fotos com o Sebastião Salgado. Então, nós combinamos, e ele foi junto conosco, e eu estava presente, numa grande ocupação de terra que nós fizemos em Rio Bonito, no Paraná. Foi a maior ocupação que nós fizemos até hoje. 2.500 famílias, e tivemos que fazer a ocupação caminhando. Acho que caminhamos uns 20 quilômetros, de vários acampamentos, se concentrando na fazenda, que foi conquistada e hoje se chama Assentamento Celso Furtado, que a nossa turma quis homenagear esse grande pensador do Nordeste. A ocupação no Paraná foi lá pelos dias 13, 14 em diante. Como era muita gente muito envolvida, o Sebastião continuou conosco lá no acampamento. Quando, então, no dia 17 de tarde, nós recebemos um telefonema, acho que foi até do PT Nacional, me avisando da tragédia de Carajás. E o aviso não era somente pela notícia da gravidade do fato, mas como eles estavam me convidando para ir junto num avião que o PT ia fretar para ir lá acompanhar em loco os desdobramentos daquele massacre, porque o PT ia mandar advogado, o companheiro Luiz Eduardo Grinaldi, que era também nosso advogado, e outras personalidades. E eu já de pronto disse por telefone, a minha vaga no avião, vocês reservem ela aí, mas mais do que importante do que eu, é o meu colega que está comigo aqui na ocupação, o fotógrafo Sebastião Salgado. E assim foi. Nós voltamos imediatamente de carro, fizemos, acho, uns 1.200 quilômetros de carro. Era um táxi. O companheiro, não sei como aguentou, parava de vez em quando para tomar café. Mas nós chegamos no dia 18 de madrugada em São Paulo, e já de pronto o Sebastião foi até o aeroporto Congonhas para pegar o avião e ir para Marabá. E eu fiquei em São Paulo, monitorando as informações. Bem, dessa viagem do Sebastião, e daí de toda a cobertura que ele fez, sobretudo aí já era lá no IML de Marabá, o transporte das vítimas, o enterro das vítimas, que se transformaram em fotos potentíssimas que percorreram o mundo. Mas, depois de passado aquele episódio, nós nos reunimos com o Sebastião Salgado e ele disse, bom, com esse massacre, agora mudou o foco do meu livro, que já tinha só nome, Terra. Ele disse, agora vamos fazer uma coisa mais ampla para denunciar isso tudo para o mundo. Então, vamos fazer o livro, vamos fazer uma coleção de fotos que eu vou entregar para vocês e vamos convidar o José Saramago, que era Prêmio Nobel da Literatura, e o Chico Buarque, para ver se eles não querem se somar nessa missão, digamos, de denúncia do que tinha acontecido. E então,
logo no início de 97, eu acho, nos meses seguintes, eu fiz contato com Chico Buarque e fiz contato com José Saramago. Lembro que o Chico Buarque, por telefone, perguntei a ele: você quer algum material lá de Carajás para fazer as músicas? Que eram músicas inéditas. E ele disse: não se preocupe. E eu tenho as minhas fontes, eu nunca me esqueço. E, de fato, ele fez 2 músicas belíssimas, que foram um sucesso, e ele se inspirou na obra de Guimarães Rosa, tá? Naquele espírito da resistência do sertanejo, do camponês. Tá? Bom, e o Saramago, então, nós aproveitamos que ele veio uma vez no Brasil, já que a editora dele era a Companhia de Letras, e eu, então, me encontrei com ele na casa do editor da Companhia de Letras, o Schwartz. Almoçamos, eu expliquei para eles o projeto, e ele, de pronto, topou. Com muito prazer, farei uma introdução ao livro, que fez, muito bonita, e depois farei alguns comentários nas fotos, com aquele jeitão de português, aí ficou me comentando, conversamos muito, inclusive, sobre o livro que ele já tinha, foi a razão principal de ter ganho o Prêmio Nobel da Literatura, que se chama Levantado do Chão. Todo militante do MST deve saber, deve conhecer, deve ler. Esse livro foi editado aqui no Brasil pela Record. É o único livro do Saramago que não é pela Companhia de Letras. Então, vocês podem entrar aí nas livrarias de sebo e comprar esse livro, Levantado do Chão, que trata, de forma em ficcional, né, de literatura, da história da reforma agrária feita pela Revolução de Abril de 75, lá no Alentejo, em Portugal. Bom, a contribuição desses 3 personagens foi fantástica, né? Vocês vejam aí quem que nós reunimos, né? Chico Buarque, José Saramago, Prêmio Nobel da Literatura, e Sebastião Salgado, talvez o maior fotógrafo vivo na atualidade. Bem, aí em 97, também é importante vocês saberem, nós fizemos aquela marcha nacional que foi impressionante. Nós organizamos a marcha em 3 grandes colunas. Uma saindo do Nordeste, que saiu lá de Minas, né, porque não dava para caminhar tanto tempo. Outra saída do Sul e Sudeste, que saiu aqui de São Paulo. E outra do Centro-Oeste, que saiu de Cuiabá. Eu, inclusive, me envolvi e caminhei com a coluna de Centro-Oeste, que tinha menos dirigentes nacionais, etc. E as 3 colunas, cada uma, nós calculamos, caminhamos 1.500 quilômetros. Saímos lá por janeiro e fevereiro e chegamos em Brasília, daí nos encontramos na periferia de Brasília, dia 17 de abril, e entramos na cidade. Nunca mais vou esquecer, e todos que participaram. Nós estávamos em poucos, olha, 3, 4 mil militantes, né? 1.000 militantes cada coluna, e a cidade parou. O movimento sindical, a esquerda, os partidos políticos, os deputados, decretaram feriado na cidade, ficou completamente parada, e nós, então, entramos na cidade pelo eixo central, e a população, os trabalhadores, os professores, nas margens daquele eixo principal, batendo palma, jogando flores. Foi uma entrada apoteótica. E aí realizamos um ato político na esplanada, na frente do governo, que era o Fernando Henrique, com mais de 100.000 pessoas, num ato impressionante, com todas as autoridades e personalidades que foram lá dar apoio e nos ajudar a denunciar, porque a palavra de ordem era: queremos justiça, que até hoje não conseguimos. Então,
essa é um pouquinho a história de como surgiu o livro, o CD do Chico, com o texto também do Saramago. Mas quero aproveitar para registrar também, já que vocês são jovens, que nesse mesmo espírito de 97, um ano após o massacre, do livro, da marcha, né? Então, só lembrando o livro e as fotos, foram lançados também, acho que foi no segundo semestre daí, de 97. Eu lembro, inclusive, que nós fizemos o lançamento dessas obras num teatro, Teatro do Unibanco, no centro de São Paulo. E o teatro estava cheio, mas só podia entrar jornalista e fotógrafo. Eu nunca vi tanto jornalista e fotógrafo na minha vida. Pudera. Na mesa estava lá o Chico, o Saramago e o Sebastião Salgado. E eu apenas coordenei as falas, mas foi impressionante a repercussão internacional que teve. E também, quero completar, seremos gratos a vida inteira, porque graças a essas obras, nós daí vendemos os livros, as fotos, o CD, e foi com esses recursos que nós utilizamos para construir a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, de certa forma, a Escola Nacional Florestan Fernandes só existe por conta da semente plantada pelos mártires de Carajás, que agora se perenizou o resto da vida. E, finalmente, quero agregar na minha historinha, que já vai longe, que também nós devemos agradecer a Oscar Niemeyer, que também, naquele 97, por conta própria, me chamou uma vez e disse, Stedley, ele me chamava assim, eu pensei em fazer um monumento para os mártires de Carajás. Vem aqui ver se tu gostou. Aí fui lá no escritório dele no Rio de Janeiro, e, de fato, ele fez um belo monumento, só que ele queria que se multiplicasse por todo o país. Então, ele fez de um material que era tipo um plástico mais duro. Não era de concreto, nem de mármore, nem de bronze. E era grande, tinha uns 2 metros de altura. Então, aquele primeiro exemplar que ele fez e nos doou, pagou inclusive o frete, nós levamos para Marabá e, em parceria com o prefeito, que eu acho que era simpático, nós instalamos numa praça pública lá de Marabá. Porém, como naquele tempo a UDR, a famigerada UDR, que mandou matar tantos companheiros, numa bela noite lá, fizeram um atentado com dinamite e destruíram o nosso monumento construído pelo Oscar Niemeyer. E aí nós, de raiva, nunca mais retomamos. Agora soube que há companheiros aí do Pará com a possibilidade de nós reconstruirmos, talvez, num outro material, a obra belíssima que Oscar Niemeyer desenhou e fez em homenagem aos mártires de Carajás. Bem, companheirada, essas são algumas pequenas histórias que espero seja útil para a memória de vocês, para vocês também nos ajudarem a cultivar. Porque, como está no Evangelho, 2000 anos atrás, dito pelo Nazareno, se nos calarmos diante das injustiças, como essa de Carajás, até as pedras gritarão. Um grande abraço a todas e todos, sucesso na atividade de vocês.